E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Acesso 365, o podcast que te ajuda a mergulhar na Palavra de Deus e descobrir como ela se aplica à sua vida. É isso aí. Hoje, 8 de janeiro de 2025, no nosso 8º episódio juntos, vamos embarcar numa conversa que eu tenho certeza que vai edificar sua fé e te aproximar ainda mais de Jesus. Preparados para mais um mergulho profundo na palavra. Com certeza. E olha, hoje a gente vai navegar por Mateus 10 no Novo Testamento e Gênesis 13 e 14 no Antigo Testamento. É verdade. À primeira vista, parecem histórias bem diferentes, né? Mas, acredite em mim, elas se conectam de uma maneira incrível, revelando como a gente pode lidar com decisões e tentações do dia a dia, sempre com Jesus como nosso guia. Exatamente. E essa conexão fica ainda mais clara quando a gente foca em Abrão, Ló e os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Perfeito. Então, vamos começar lá em Gênesis 13, com a história de Abrão e seu sobrinho Ló. O que chama atenção nesse capítulo? Olha, o que me fascina é a atitude de Abrão quando a riqueza deles começa a causar conflito. Deus tinha prometido aquela terra a ele, mas mesmo assim, ele deixa Ló escolher primeiro a parte que queria. Você acha que isso foi pura humildade ou será que ele perdeu uma chance de guiar o Ló para o melhor de Deus? Interessante essa pergunta. Eu sempre vi como um ato de humildade, mas pensando bem, será que Abrão não poderia ter usado a sua experiência com Deus para aconselhar Ló? Afinal, Ló acabou escolhendo a planície do Jordão, que era linda e fértil, mas que também ficava perto de Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas pela sua imoralidade. E é aí que a gente vê as consequências da escolha do Ló, né? Em Gênesis 14, ele acaba sendo levado cativo durante uma guerra entre os reis da região. Imagina o desespero. Mas é nesse momento que a fidelidade de Abrão brilha. Ele junta seus homens e parte numa missão arriscada para resgatar o Ló. E o mais legal é que Abrão não fica julgando Ló pelas suas más decisões. Ele simplesmente age com compaixão e coragem. Isso me faz pensar. Quantas vezes a gente também erra, mas mesmo assim podemos contar com a fidelidade de Deus e o apoio dos nossos irmãos em Cristo, né? Com certeza. Essa história nos mostra que o amor de Deus não depende das nossas escolhas. Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. E sabe, essa atitude de Abrão me lembra muito a instrução de Jesus aos seus discípulos em Mateus 10, quando ele os envia para pregar o Evangelho. Sejam prudentes com as serpentes e simples como as pombas. Nossa, verdade. Mas como é que a gente coloca isso em prática na nossa vida, hein? É um desafio tanto ser esperto para lidar com os perigos do mundo sem perder a nossa bondade e nossa fé. Sem dúvida. E é justamente nesse ponto que a história de Abrão nos inspira. Ele foi prudente ao se preparar para o resgate do Ló, mas ao mesmo tempo manteve a simplicidade e a pureza de coração ao abrir mão de qualquer recompensa pelo seu ato heróico. Ele não queria nada em troca, apenas ajudar o seu sobrinho. Ele confiou que Deus já tinha o melhor para ele. Mas, Mai, fala, o que mais te chamou a atenção nesses capítulos? Teve algum detalhe que te impactou? Olha, eu fiquei pensando muito na figura de Melquisedeque que aparece em Gênesis 14 logo após o resgate do Ló. Ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abrão e recebe dele o dízimo de tudo que foi recuperado. Quem era esse cara? Qual a importância dele nessa história toda? Verdade. Ele surge do nada e depois desaparece. Me lembra muito aqueles personagens misteriosos de filme, sabe? Sei. Mas, pensando bem, ele não é só um personagem secundário. Ele carrega um simbolismo muito forte e aponta para algo muito maior. O sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Exatamente. E a gente vê essa conexão mais profundamente na Carta aos Hebreus, onde o autor explica que Melquisedeque, que significa rei de justiça, era um tipo de Cristo, um prenúncio do seu sacerdócio. Ele não tinha genealogia conhecida, nem em princípio nem em fim de dias, assim como Jesus, que é rei e sacerdote para sempre. Caramba, que interessante. E como essa figura de Melquisedeque e a ideia do sacerdócio de Cristo podem nos ajudar a entender melhor o nosso relacionamento com Deus. Aí que a conversa fica ainda mais profunda. Mas, para desvendarmos essa conexão, precisamos mergulhar em Hebreus 5, 6 e 7, onde o autor explora 3 aspectos incríveis do nosso relacionamento com Deus: a vida eterna, o acesso a Deus e a intimidade com Ele. Mas isso fica para a próxima parte do nosso papo. É isso aí. Segura essa curiosidade porque já a gente volta para desvendar esses mistérios. E aí, preparados para voltar para nossa conversa, deixamos um gancho, e tanto falando sobre a figura de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo, né? É verdade. Lembra dos 3 aspectos do nosso relacionamento com Deus que a gente ia explorar? Claro que lembro. Vida eterna, acesso a Deus e intimidade com Ele. Por onde a gente começa a desvendar esses mistérios? Vamos começar pela vida eterna, que é o nosso destino final, a nossa esperança em Cristo. Hebreus 5, versículos 6 a 10, nos mostra que Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, se tornou a causa da salvação eterna para todos que obedecem a ele. Então quer dizer que a vida eterna não é só uma promessa para o futuro, mas algo que a gente já pode experimentar aqui e agora.
Exatamente. Quando a gente se entrega a Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, a eternidade já começa a fazer parte da nossa história. A gente passa a ter uma nova perspectiva de vida, uma nova esperança que nos impulsiona para frente. E essa certeza de que estaremos com Cristo para sempre nos liberta do medo da morte e nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Uou, que libertador. Mas e quanto ao acesso a Deus? Como é que essa ideia se conecta com o sacerdócio de Cristo? Hebreus 6, versículos 17 a 20, nos mostra que, através do sacrifício de Cristo, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado. A gente não precisa mais de intermediários, de rituais complicados ou de medo para se aproximar do Pai. Agora a gente tem acesso direto à sua presença, a qualquer momento, em qualquer lugar, através de Jesus. É como se a gente tivesse um convite VIP para entrar na sala do trono de Deus. Mas me explica uma coisa, esse acesso é só para pedir coisas ou a gente pode simplesmente desfrutar da presença dele? Que nada. Imagina que privilégio poder conversar com Deus como um amigo, poder desabafar, agradecer, adorar. É claro que a gente pode levar as nossas petições a Ele, mas o mais importante é a comunhão, a intimidade, o relacionamento. E é justamente aí que entra o terceiro aspecto, a intimidade com Deus. Entendi. Mas me fala, como a gente pode desenvolver essa intimidade? Não é só chegar e bater um papo com Deus como se fosse um amigo qualquer, né? Com certeza, exige esforço da nossa parte. Hebreus 7, versículos 20 a 25, nos descreve um sacerdócio perpétuo, capaz de salvar perfeitamente aqueles que se achegam a Deus por meio de Cristo. É um convite para a gente se aproximar dele diariamente, buscar sua face em oração, meditar na sua palavra, se alimentar da sua graça através da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos e da prática do amor ao próximo. Então a gente precisa ser proativo nesse relacionamento, né? Buscar essa conexão com Deus todos os dias, alimentar essa chama da fé. Exatamente. E, sabe, essa busca pela intimidade com Deus me faz lembrar de um gesto simbólico de Melquisedeque que, para mim, é de uma riqueza inigualável. Ele oferece pão e vinho a Abrão, um ato que, para muitos estudiosos, antecipa a ceia do Senhor, instituída por Jesus séculos depois. Nossa, é verdade. Lembra da última ceia, quando Jesus tomou o pão e o vinho e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue. Que momento poderoso. Em João 6, versículos 53 a 57, Jesus ainda complementa dizendo: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É claro que essa linguagem é simbólica, mas ela revela a importância vital de nos alimentarmos de Cristo, de nos apropriarmos do seu sacrifício, de deixarmos seu amor nos transformar. E essa comunhão com Cristo, essa intimidade com Deus, só é possível graças ao seu sacerdócio eterno, prefigurado na figura de Melquisedeque. É como se a gente recebesse esse presente, essa dádiva, e pudesse desfrutar de tudo que ela nos oferece. Exatamente. É como se a gente tivesse acesso a um banquete espiritual todos os dias, onde Cristo é o alimento que nutre a nossa alma e nos fortalece para a jornada. E esse banquete está sempre disponível para nós, basta a gente se chegar e participar. Mas me fala, o que mais te tocou nessa conversa de hoje? Olha, acho que o que mais me marcou foi essa ideia de que a vida eterna não é algo distante, mas uma realidade que a gente já pode experimentar hoje, através da nossa comunhão com Cristo. E você, o que mais te impactou? Para mim, foi a conexão entre Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. É incrível como Deus usa figuras e histórias do Antigo Testamento para nos revelar a sua vontade e o seu plano de salvação. É como um quebra-cabeça que vai se formando aos poucos, revelando a beleza e a grandiosidade do amor de Deus por nós. E você que está nos ouvindo, o que mais te tocou nessa conversa? Qual ponto te fez pensar? Caramba, nunca tinha visto dessa forma. Compartilha com a gente nos comentários, afinal, essa conversa não termina aqui. É isso aí. A gente quer te convidar a continuar essa reflexão, a mergulhar ainda mais fundo nesses ensinamentos, a buscar essa intimidade com Deus que a gente tanto falou hoje. Afinal, você tem acesso a tudo isso e muito mais. Você lê um trecho do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento a cada dia. Isso te dá uma visão panorâmica das Escrituras e te ajuda a conectar as diferentes partes da Palavra de Deus. Parece interessante. Eu sempre quis ler a Bíblia inteira, mas confesso que fico meio perdido sem um guia. E essa ideia de ler trechos do Novo e do Antigo Testamento no mesmo dia é genial. A gente consegue traçar paralelos e ter uma visão mais completa da mensagem de Deus. Exatamente. E me fala, voltando para a nossa conversa de hoje, o que mais a gente pode aprender com a história de Abraão, os discípulos e Melquisedeque? Acho que grande lição é que a gente é chamado a viver uma vida de fé, obediência e serviço a Deus. Assim como Abraão, a gente precisa confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Lembra que ele deixou Ló escolher primeiro, mesmo tendo a promessa de Deus de que toda aquela terra seria dele. É confiar e descansar em Deus mesmo sem entender tudo. Verdade.
E como os discípulos, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus para lidar com os desafios e tentações do mundo, sem perder a nossa integridade e a nossa fé. Ser prudente como as serpentes e simples como as pombas é um desafio e tanto, né? Sem dúvida. E acima de tudo, a gente é convidado a se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote, buscando nele a vida eterna, o acesso ao Pai e um relacionamento íntimo e transformador. É como a gente falou, ter acesso não é só ter a chave, é entrar, se chegar, se conectar de verdade. É isso aí. E se você que está nos ouvindo ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, que tal abrir o seu coração para Ele agora mesmo? Reconheça que você precisa de um Salvador. Confesse os seus pecados e peça para Jesus entrar na sua vida e te transformar. Ele está de braços abertos, esperando por você. E se você já conhece Jesus, que tal renovar o seu compromisso com Ele hoje? Busque a sua fé em oração, medite na sua palavra e viva uma vida que o honre e o glorifique. E para continuar mergulhando na palavra de Deus e descobrindo os tesouros que ela tem para você, não deixe de acompanhar o Acesso 365. Deixe o like, comente o que te tocou no episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e familiares e ative as notificações para não perder nenhum episódio. A gente quer saber de onde você está nos ouvindo. Compartilha com a gente nos comentários. Desejamos a você um ótimo restante de semana e um fim de semana abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso